Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e estou mais uma vez com vocês aqui com o programa Ciro Santos Convida. O meu convidado de hoje, ele é filho de uma pessoa muito famosa que, nossa senhora, eu trabalhei várias vezes, chama-se Praciano, aquele do show da praça, que há pouco tempo, inclusive, fez uma festa grande. Mas ele é Emerson Praciano, professor de filosofia, artista, é muita coisa. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, boa noite para você, boa noite a todo mundo que está assistindo. Felicidade, viu? Que honra estar aqui, muito feliz mesmo. Prazer todo meu, né? Em primeiro lugar, vamos começar falando sobre filosofia. Quando é que a pessoa para e fala assim, eu vou estudar filosofia, eu quero filosofar, eu quero ensinar filosofia? Como é que foi isso? Eita, que legal. Que pergunta boa, né? Vamos lá, filosofia é uma boa sabedoria, né? Esse desejo por conhecimento. Embora algumas pessoas dizem que é doutrinar, né? Pelo contrário, é um ato livre de pensar, um ato livre de investigar, de pesquisar. O filósofo é aquele que transforma, aquele que pesquisa, aquele que busca conhecimento e incentivar as pessoas a refletirem, a pensar, né? Então, como é que surge essa ideia, né? Acho que todos nós, desde criança, já estamos filosofando, né? Quando você pergunta, por exemplo, por quê, né? Por que filosofia? As coisas, né? E aí, muitas vezes, nós não aguentamos, não temos paciência, e é porque sim, né? E acabou-se, e aí incentiva, acaba que cria, que a criança vai percebendo que não vale muito a pena perguntar, porque vai chatear alguém, né? Vai magoar alguém, já vem algum palavrão, né? Sim. Eu, quando estou em sala de aula, pergunto só até 3 vezes o porquê, porque eu tenho medo, né, de levar um palavrão depois, né? Então, eu prefiro até os 3, tem uns até que no segundo já solta. Já solta, caramba. Vai de brincadeira, né? Assim, só para poder a gente perceber que às vezes chega no ensino médio e tem preguiça de pensar, né? Como é importante a gente investigar, pensar, e então a filosofia ela surge disso, né? Desse desejo, através da admiração, através do espanto, né? E aí a gente vai se questionando. No meu caso, por exemplo, como eu fui seminarista, né? Estudei para ser padre pela comunidade Shalom dos padres Domingos, do Padre Domingos, dos padres portugueses, né? E aí do Enagrama, né? Da meditação, esse clima mais da teologia da libertação. E então, como eu fui seminarista, então eu fui estudar filosofia lá no Seminário da Prainha. Sim. Então surgiu daí, até porque eu não tinha filosofia ainda, porque a filosofia só surgiu na escola a partir de 2008. Ah, tá. Até então não era obrigado. Não era obrigado, porque Sim. desde a ditadura militar, né? Claro, né? Sim. Que no período da ditadura militar não tem como incentivar a pesquisa, incentivar o questionamento, né? Pelo contrário, né? E seria mais a questão do ensino religioso, ensino moral e cívica, né? Moral e cívica. Educação, moral e cívica. Do meu tempo. O meu tempo Educação, moral e sociais, cívica. né? Tinha estudos sociais também, não tinha nem história. Hoje não tem mais. Por exemplo, a filosofia do dia a dia, você a usa, tipo assim, diariamente? Porque a gente tem que saber se o professor, de repente, usa a filosofia, algo que ele estudou durante anos, se ele usa no dia a dia, se ele passa isso para as pessoas. Exatamente. Você passa de uma forma, numa mensagem subliminal, ou você é direto, quando você filosofa para alguém? Eu procuro ser direto, né? Ser prático. A filosofia ela tem essa característica muito de teórico, né? Mas eu acredito muito na filosofia prática, bem aristotélica, sabe? Você pode Aristóteles, né? Que defende essa parte mais prática, né? Então, em sala de aula, por exemplo, nas primeiras aulas, eu pego os papéis enrolados, né? E aí jogo os papéis e o fica assim curioso, né? É isso, né? Os papéis enrolados. E aí eu vou desenrolando esses papéis. E aí essa coisa da curiosidade, né? Incentivar, né? E aí eu percebo que na vida é assim, né? Tantas vezes a gente precisa, durante o nosso dia a dia, ir desenrolando as coisas, né? Completamente. Ser mais desenrolado. Então, assim, a filosofia ela pode te ajudar muito a perder um pouco mais da timidez, pode te ajudar nessa questão de você estar mais atento nas coisas, né? Então eu vou desenrolando e vai aparecendo algumas palavras, como por exemplo a palavra emprego.
aparece lá também. Por quê? Porque numa entrevista de emprego, geralmente numa entrevista de emprego, antes de uma entrevista, eles te perguntam, né? Quem é você? Para você escrever um texto. Sim. Ou perguntar altamente filosófica, né? A questão de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, como é importante a gente poder estar ali escrevendo, até porque a escrita também faz parte da filosofia, não estar escrevendo. Então, depois, com a entrevista de emprego, argumentar. Né? Hoje em dia a gente tem meio que, às vezes, quer só dizer sim, né? Essa coisa do perdeu, essa coisa da infância, né? Do querer argumentar e tudo, como eu falei anteriormente. Então, acabamos que a gente vai precisa argumentar. Porque o cara só vai contratar se não argumentar e não mostrar para ele quem é você. Exatamente. E convencer o outro, né? Através do pensamento, através do argumento. Tantas vezes as pessoas comentam nas redes sociais, só fazem jogar, mas não argumentam, né? Não argumenta, não gera assim, questão da ciência, né? Não comprova, não tenta argumentar, apenas joga as informações. Muitas fake news, né, como a gente vê hoje, né, a questão do negacionismo, né, que a Terra é plana, né, essa coisa toda. Sim. Então a gente vai se questionando isso, argumentando, para a gente não falar qualquer besteira aí, também não tem, né? Agora, Ernesto, diz uma coisa para mim. A filosofia hoje, ela é uma matéria obrigatória a partir de qual curso? Do ensino médio. Ensino médio. Do ensino médio. Tem algumas prefeituras que utilizam da filosofia, né? Pacatuba, se eu não me engano, mas tem algumas outras também. Mas o ensino médio, sim, é obrigado, né? Aí, Meu aluno, por exemplo, ele tem tanto a disciplina de filosofia mesmo, mas também as eletivas. Esse novo ensino médio, sim, ele também tem a possibilidade de ter eletivas. E aí eu utilizo das eletivas com um olhar filosófico, mas também envolvendo a arte, né? Que é o que você gosta de fazer. A gente vai falar sobre isso já, sobre filmes. Porque às vezes as pessoas ficam perguntando, para que eu vou fazer filosofia se eu quero fazer, sei lá, eu quero ser contador, né? Alguma coisa assim. Determinadas matérias que as pessoas acham que não vão usar no futuro. E é o caso da matemática. A matemática é tão complexa, né? Tão complexa que às vezes a gente fala assim, para que eu estudei isso? Não uso isso em nenhum momento da minha vida. E a filosofia está também nesse fato. É obrigatória, sim, da matéria, mas e de repente você não vai usar, ou de repente você vai usar na sua vida particular? Vai usar direto, né? Ali eu tiro um outro papel com a palavra de Enem, por exemplo, né? O Enem, sim, a UES, como também a questão dos vestibulares em si, né? Na própria redação, por exemplo, todo mundo, geralmente quando a pessoa tira nota 1000 na redação, sim, né? Aquela nota que é máxima, acaba utilizando citações filosóficas. A maioria das faculdades, dos cursos, né, tem filosofia, né, como sim, obrigatória. Né? Então, a filosofia está em vários lugares, né, e nesse desejo também. Até porque, quando a gente pensa, né, nós vamos deixando um pouco de ser alienados, né? Então, e você já usou a sua filosofia, esse seu curso, você já escreveu algum livro sobre isso? Isso, inclusive está aqui, ó. Estou muito feliz, tá? Até Cinema e Marxismo, reflexão a partir de uma experiência. Isso. Olha aí, Emerson Praciano, olha aí, ó. Tá vendo? Que é com base provando, né? A gente fala aí da questão da filosofia como experiência. Cinema, né? Cinema é uma coisa que você adora, é arte, né? Você também dá aula disso, inclusive eu vi alguns filmes de alguns alunos. Como é que é isso? Você usa a filosofia para o cinema ou o cinema para a filosofia? Olha que pergunta doida que eu fiz agora, gente. É os dois, né? É um e é o outro também, acho que é tudo. É perceber que o cinema e a filosofia, elas podem andar juntas. Por quê? Porque a filosofia ela pode ser prática. Eu trabalho com os meninos, né? Tenho 14 anos de profissão, né? Sim. 15 agora. E eu sempre utilizo dessa questão da prática, né? Como, por exemplo, os alunos dos primeiros anos, eles produzem textos. Eles vão produzindo texto e a gente transforma isso num livro da escola, fica na biblioteca. E aí, quando forem para os segundos anos, os alunos perguntaram, e agora, professor? Vou fazer o quê? Qual vai ser a nossa prática filosófica? Qual vai ser a nossa experiência? Aí eu pensei, por que não os filmes, né? Até porque eu já tinha experiência de cinema. Filmes, né? Já participei do filme do Rony Oliveira. Sim. Já fiz alguns filmes com o Zé Tarcísio também. Zé Tarcísio, maravilhoso. Abraço, Zé Tarcísio, maravilhoso. Adoro Zé Tarcísio. E aí eu pensei, por que não
transformar os nossos debates em sala de aula em algo, em filme. Em filmes. Né? Então, aqueles debates ali, ou seja, a filosofia é um espaço de problematização. Então, nesse espaço de problematização, ele pode ser colocado em cena de filme. Então, os meninos vão percebendo isso na vida deles, né? Então, você percebeu que os filmes que você até assistiu tem muito a ver com o dia a dia. Sim. Então, eles envolvem... É isso que é legal, que é alguma coisa que a pessoa está passando, né? Então, isso é bem interessante. Agora, eu vou tirar uma dúvida para o pessoal. Cinema e marxismo. O que é marxismo? Por gentileza, fala para a turma. Vamos lá. Porque assim, tem que perguntar, né, gente? Claro. Porque tem que perguntar para explicar também. Marxismo é a partir da ideia de Karl Marx, né? Então, aqueles filósofos, aquelas pessoas que estudam Karl Marx são considerados marxistas, né? Mas o que é isso, né? Acho que, mas como é que faz? O que é que se torna o fato de ser marxista? É quando gera a teoria em prática, em ação. Que você acredita na teoria de Karl Marx. Isso. E que é colocado em prática. Tá. Ou seja, existe a mais-valia, por exemplo, onde a pessoa trabalha, mas aquele valor que ela produz, ela não ganha. Ou seja, ela produziu R$1.000 por dia, mas só ganhou 40, por exemplo, que acontece isso, né? Sim. Pode acontecer. Então, isso é mais-valia, né? O lucro foi todo para o patrão que deu a ordem, né? E a outra ficou a pessoa que trabalhou acaba não recebendo o valor ali que deveria receber. Então, o que ele fala? Ou seja, sair da alienação, né? Tem que se perceber que aquilo que ele produziu não pode vir contra ele, não pode ser superior a ele. Então acaba se tornando alienado, né, naquilo que ele produziu. Ou seja, marxismo seria quando você percebe que a tua teoria, o teu pensamento, ele pode também gerar uma ação. Ou seja, pode ser uma greve, pode ser a arte através do cinema, como a gente vê vários filósofos, cineastas marxistas. E aí no livro eu cito 3 cineastas marxistas, aí conta alguns filmes e tudo, que não é só falar de política. São filmes políticos. Tá, então o marxista é a prática. É quando você pode transformar a sua filosofia em alguma ação, seja ela qual for. Exatamente. Tá. E qual o filósofo que você mais curte? É Karl Marx? É Karl Marx, mas assim, eu acho que a gente não pode ficar preso em umas coisas só, né? Eu sou muito assim... tem um pouquinho de cada coisa, né? De cada coisa. Então, Hannah Arendt, poucos a gente fala de filósofos, né? Então a Hannah Arendt, gosto de Descartes, gosto de Aristóteles, gosto de muita coisa, assim. Mas o filósofo, até porque quando a gente dá em sala de aula, né, a gente vê vários filósofos. Sim. Mas Karl Marx é o que eu estou estudando, que eu estudei no meu mestrado, Hannah Arendt, que eu estudei na minha monografia. Lembrando a vocês que tem alguns que ele está falando que eu não sei, porque também não dá para saber tudo, né? Porque não é muito a minha linha, mas alguns eu já ouvi falar, outros eu sei até, tipo Karl Marx também é bem conhecido, mas é bom eu estar ouvindo isso que eu estou aprendendo também. A cada entrevista, a cada bate-papo eu aprendo e a minha turma aprende também. E a gente às vezes critica, né, sem nem ver, né, sem nem conhecer. É verdade. Então assim, não critica pela capa, tá, pelo fato de ser marxismo, né? Olhe, né, veja, você vai perceber que é bem bacana. Não, isso aqui eu vou ler, eu vou devorar esse livro aqui, vou ler para saber mais e poder depois passar mais informações. O cinema no ambiente escolar. Eu já vi aqui, tem uma dedicatória, gente, uma dedicatória para mim, e eu vou querer ler porque é sempre... Gente, a cada dia, Emerson, eu acho que a gente aprende todos os dias, todas as horas. Mas eu vou falar sobre isso depois do comercial, contar uma coisinha que aconteceu hoje para ver como todo dia você, eu, ele, a gente aprende com alguém. Já. Ciro Santos Convida, volta já. Olha aqui que maravilha. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check! Tem as novas faixas exclusivas, entrega de tablets, novo Gonzaguinha do Zé Walter. Check! Novo Parque Raquel de Queiroz, Bolsa Nota 10, Programa Juventude Digital. Check! Programa Nossas Guerreiras, novas ciclovias, Feira de Pequenos Negócios. Check! Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais.
Estamos de volta com o programa Ciro Santos Convida, falando um pouquinho sobre filosofia. Daqui a pouco a gente já falamos sobre livro, daqui a pouco vamos entrar a falar sobre cinema. E eu vou perguntar uma coisa para você, Emerson. Eu estava conversando com a minha filha hoje pela manhã e ela estava me dizendo que às vezes os problemas não são nossos e a gente acaba absorvendo. E ela me citou várias coisas que o problema não é dela, mas afeta ela. Que os problemas também que eu estou passando não são meus, mas que me afetam. Como a gente faz, como a filosofia poderia dizer para alguém, tipo, para não somatizar esse tipo de coisas que não diretamente lhe afetam, mas acabam lhe afetando? Como é que a gente pode resolver ou amenizar isso pela filosofia? Gostou? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, quero dizer que a filosofia ela abrangia tudo, né, antigamente, certo? Ela era todas as disciplinas, por isso que ela é considerada a mãe de todas as disciplinas. Depois, com Sócrates, ela acabou indo para o lado mais da área de humanas, certo? Que vai com essa coisa do transformar-se seu pensamento, né? A filosofia trabalha com esse eu que não pode se trabalhar com as outras, esse eu que questiona, né? Que, como a gente falou no bloco anterior. Então, assim, não é que filosofia seja autoajuda, certo? Mas a filosofia ela é autoconhecimento. Tá. Nesse autoconhecimento, nessa busca de se conhecer, é óbvio, né, claro, que os outros, né, acabam afetando porque a gente vive em sociedade. Esse eu, né, não é um eu egoísta, é um eu que precisa cuidar de si, mas que convive entre outros eus, né, em outras pessoas. Infelizmente, a gente acaba consumindo mesmo, ainda mais nessa vida muito louca que nós vivemos, né? Acaba que isso afeta bastante, né, os problemas do outro. Eu me coloco assim, eu penso, né, que antes de dormir a gente precisa resolver nossas questões. Então, se eu estou com um problema com o outro, né, então eu preciso resolver esse problema com o outro antes de dormir. Claro que às vezes não dá, não é possível, né? Então você anota no papel, escreve, depois joga fora, né? Uma forma de se libertar disso, né? Isso é legal, isso é legal. Isso é só tocar. Simbólico. É simbólico, mas é legal. Essa coisa de, por exemplo, eu já tive uma época na minha vida que eu escrevia tudo o que eu queria fazer. E eu ia guardando e depois, quando eu conseguia, eu tirava. Isso eu fui. Eu quero ir à Disney até 2000 e tanto. Eu quero fazer. E foi dando certo. Eu fui conseguindo e fui tirando os papéis. Então, essa mesma forma é usada também para a gente poder tirar isso. Isso, com certeza. E a gente acaba falando sobre isso, né? E na sala de aula, quando acontece um problema de ansiedade, que acontece muito, né? Muito. Acaba que vai ali o professor de filosofia, né? Chama lá o Emerson. A gente vai lá, faz... Realmente aquela energia, né, vai nos consumindo, né? E aí o que eu faço? Faço meditação. Legal. Então, respiro fundo, medito, tanto com o outro como para mim também, porque esses problemas, né, geralmente as pessoas costumam dizer, inclusive tem uma área da filosofia que é a filosofia clínica, que é bem bacana, né? Tem gente que vai para psicólogo, mas também tem pessoas que vão para filósofos. E através dos filósofos, através das leituras, né, vai percebendo algumas questões que pode ir te ajudando. Muitas delas é consumo, né, de problemas dos outros. Aí tem um filósofo que é o Nietzsche, né, que ele vai dizer... Qual o nome dele? Nietzsche. E aí ele vai dizer que a arte ela embeleza a vida, tornando a gente mais suportáveis. Como é interessante isso, mais suportável, né? Tem pessoas que são tão insuportáveis que nem a gente aguenta a gente mesmo, né? Exatamente. Aí eu só imagino a pessoa assim, meu Deus do céu, como eu sou insuportável, nem eu me aguento. Tem gente que possível, aí ele acrescenta, né? Essa parte ele foi pior. Ele diz assim, se possível, mais agradáveis uns com os outros, né? Ser mais agradável. Então, assim, perceba que os teus problemas é teu, cara, né? Então, assim, que vá tentando... Tantas vezes a gente acaba... Eu falo, né? Quando a pessoa joga pra mim alguma coisa, eu digo, mas, cara, o problema é teu. Esse é teu problema. Então, assim, não joga pra mim, não. Isso não, tá com raiva aí. A gente até que maneira, às vezes, mas tem momentos que não dá pra aguentar, né? Não dá, não. Precisa dizer. Com certeza, com certeza. Então, vamos usar a filosofia para tentar amenizar, né, toda essa situação que um dia... As coisas estão muito loucas, o mundo está muito louco. Então, se a gente ficar realmente somatizando o problema dos outros, acaba a gente não tendo a nossa vida. Agora vamos falar de cinema. Quais foram os filmes? É uma forma de também de se libertar. A gente acaba utilizando nossos problemas nas cenas, né, nos filmes, e os meninos acabam se vendo ali, né? Então, assim, os alunos também aprendem de tudo um pouco. Então, dentro das aulas que você dá, o cinema está incluso para poder usar a filosofia também como arte. Isso. Porque a filosofia e o cinema eles podem ser esse espaço de problematização.
Então a gente tem essa questão dos elementos cinematográficos, né? Sim. Aí cada um vai fazendo a sua função e depois a gente produz, né, um filme. Exibe esses filmes tanto na sala de aula como também exibe nas casas dos alunos, e o principal, né, que é um evento que a gente faz, que é o Cine Teatro São Luís. Então, Sim. aquele Cine Teatro São Luís, até que no livro, Sim. na orelha tem a imagem da Carla Karenina, né, Solange Teixeira, aquela Karenina, maravilha. Inclusive teve no seu programa, né? Sim, as duas, maravilhosas. Também, que é ator do Cine Hollywood, e outros artistas também, né, o Luano do Crato, Luciano Lopes. Então, assim, outras pessoas que acabam participando, inclusive alguns vão também lá na escola, contribuem, ajudam com os meninos, sabe? Então é bem bacana, a gente exibe lá, e é interessante porque a maioria dos alunos, né, não tem acesso ao cinema, né? Sim. Infelizmente, né? Então ir para o cinema o primeiro contato deles já ser com o seu próprio filme. Arte é demais, arte é muito bom. Assim como a filosofia também, porque a gente tem maneira de dizer, nossa, você está só filosofando e não faz nada. Mas tem pessoas que têm esse dom, né, de filosofar, esse dom de falar coisas bonitas e falar coisas ou bonitas ou coisas doídas também para alguém, para poder que se alguém se levante. Porque muitas das vezes você falar alguma coisa que dói a pessoa, não quer dizer que você quer menosprezar ou diminuir a pessoa. Essa dor pode ser que faça ele subir. Não é verdade ou eu estou errado? Se eu estou errado, pode falar. Porque eu não sou filósofo, não. Não, tá tudo certo. Inclusive também utilizar da arte, utilizar do humor, né? Você que é humorista, tem uma grande admiração pro senhor, inclusive por você. Muito obrigado. Por você, pode ser você. Claro. Uhum. E aí eu em falar nisso, eu quero aproveitar, porque eu sou muito tão fã, né? Assim, né? Desde criança. Sim, imagino. Participava dos teus shows lá com meu pai, né? Sim. Um abraço, pai. E aí eu quando os meninos estão se danando, sabe? Sobretudo o fundamental, né? A galera lá do Maria Moto, lá em Calcaia, um abraço aí pra galera. E aí os meninos estão se danando, aí eu chego lá pros meninos e digo, Titia, te amo, amor. Meu sonho é realizado. Eles Titia, te amo. Tá vendo? Tá vendo como é marcado? Aí os meninos ficam na boa, Titia, te amo, amor. Aí pronto. E aí eles não sabem nem de onde vem esse Titia, te ama. Tem que levar essa turma para um show. Marcar, levar seus alunos para o show, vai ser um prazer recebê-los. Agora quero que você convide a nossa turma para o lançamento do livro, por favor. Isso, já tivemos um lançamento muito massa no Cine Teatro São Luís, na Bienal do Livro também foi muito bom, mas às vezes foi na semana, então as pessoas estavam falando, né, faz também no final de semana. Sim. E aí a gente vai fazer no domingo, às 17 horas, do dia 8 de janeiro. Então, dia 8 de janeiro, né, a gente vai ter um momento lá no Dragão do Mar, no salão de entrada ali do cinema do Dragão do Mar. Tá, naquela pracinha, né? Na pracinha. Então, dia 8 de janeiro, às 17 horas, lá no Dragão do Mar. Pode também observar no nosso próprio Instagram, né? Tanto passa o Instagram. Marvin Ceará, Cine Marvin Ceará e Emerson Praciano. Até porque também você pode comprar o livro através do nosso Instagram ou através também do nosso telefone, né? 98628-5628. Aproveito também para poder convidar as pessoas, porque o nosso livro fala sobre o Cine Marvin, né? Sim. Essa experiência que a gente faz com alunos de ensino médio e tudo, mas tem ex-alunos, tem pessoas que não são daqui de Fortaleza, pessoas que não são meus alunos, pessoas que são ligadas a cinema, mas que queria fazer um filme, uma produção audiovisual, com uma linguagem filosófica, que é o nosso diferencial. Então, você também pode entrar em contato, porque a seleção também para poder fazer um filme, que a gente faz tanto em sala de aula, os filmes, como também com equipes, pessoas que estão querendo, interessados, né? Então já pode, também vai ter um link lá no Cine Marvin Ceará, no Instagram, tem lá um link também para você fazer a inscrição para participar dos filmes de 2023. E eu vou te fazer uma pergunta. Vocês têm toda essa parte de material cinematográfico? Vocês estão. Tudo é terceirizado. É uma pena assim, mas a gente faz tudo pelo celular mesmo, tá? Faz tudo no celular. A gente, até interessante porque no livro eu até falo sobre isso. Essa questão do celular, que é visto em sala de aula às vezes como algo negativo, né? Transformamos a tecnologia, o celular, até máquina. Vou fazer um filme pelo celular, eu vou fazer um filme. A única coisa que eu não fiz é cinema ainda. Mas como o celular meu é 816K, tô brincando. Vou fazer um filme, Não, eu tenho vontade de fazer cinema. Não tem esse celular aqui. Não, eu tenho vontade de fazer cinema. É porque nunca ninguém escreveu um roteiro. Vou pedir alguém para escrever um roteiro
interessante para mim. Eu tenho vontade de fazer um filme mesmo, um curta. Não sei o que seria, talvez alguma coisa relacionada à minha vida, como cheguei aqui e como eu passei, como eu estou. Vou pensar em fazer isso para vocês. Quero lhe agradecer muito por essa visita, agradecer demais o livro, eu vou ler aqui para vocês, o grande artista Ciro Santos, que é a leitura sobre filosofia e cinema, inspire para o ato livre de pensar e de agir. Com gratidão e admiração, Emerson Praciano. Te agradeço demais, seu pai também, muito beijos para você, Praciano. E fica aí o convite, levar sua turma de alunos, organize o número de alunos com o Milton para levar para ver nosso show, para ver também o outro tipo de arte, a não ser cinema, que é a arte do palco. Muito bem, muito obrigado, tá bom? Viu, pela oportunidade. E vamos filosofar um pouco para meus espectadores. Passa uma filosofia para eles. Eita! Agora, peguei. Vamos lá, pegou mesmo. Eu costumo dizer que nós somos frutos de uma infância mal curada. Penso que a gente precisa olhar um pouco para a nossa infância e perceber que aquilo que parece ser ruim, muitas vezes não é tão ruim assim. Então transforma em algo que é positivo, né? Eu tinha tanto medo da morte, fui percebendo que o medo da morte foi representado por conta da minha mãe, né? Que eu tive um problema no nascimento, então ela teve medo. Hoje, quando eu sinto medo da morte, eu percebo que não é só o medo que vem, mas eu também percebo o amor da minha mãe. Porque se ela sentiu medo, é porque ela me ama antes de me conhecer. Tá Perceba aquilo que transforme, né? Aquilo que é ruim em algo positivo. Eu acho que isso é muito importante. É tão ruim, né? É bom rir demais. E eu acho que isso é importante. A vida é muito complicada, às vezes a gente complica demais a vida, mas a gente tem que tirar até das coisas ruins, transformar em coisas boas. É difícil? É difícil, mas a gente consegue. Como nem todos os dias eu estou preparado para fazer sorrir, nem todos os dias eu estou preparado para gravar, porque eu sou uma pessoa comum, igual a vocês. Mas a gente tem que fazer disso uma nova vida e por isso vamos sorrir. Um beijo e até sábado. Filosofei. Até sábado. O Ciro Santos convida aqui às 19h30 na nossa TVC. Um beijo pra vocês. Valeu! Programa Ciro Santos convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. O compromisso de implantar as salas de inovação nas escolas foi cumprido. Check. O programa Fortaleza Capacita já beneficiou mais de 30 mil pessoas. Check. E já foram entregues 3 novos terminais na cidade. Check. Ainda tem muito a ser feito, mas a Prefeitura não para e é a que mais avança no país cumprindo metas. Check, 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 check. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais.